Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Chegamos à nossa terceira aula de revisão, gente. Nesta aula nós vamos falar sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Tudo bem? Desejo a todos uma excelente aula e bons treinos. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, vamos ao nosso material. Olha só, pessoal. Vamos falar neste momento das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá, pessoal. Do ponto mais alto de uma torre é esticado um cabo de aço de 60 metros, que forma com o solo um ângulo de 30 graus. Determine a altura dessa torre. Portanto, pessoal, temos que encontrar a altura dessa torre. Lembrando, né, que o cabo de aço que foi esticado, né, lá do topo da torre até o solo, ele mede 60 metros e ele forma com o chão, né, com o solo, o ângulo de 30 graus. Bom, a torre ela está perpendicular ao solo, portanto, forma um ângulo de 90 graus. Desta forma, vamos aplicar o conceito, né, de trigonometria. Podemos utilizar, neste caso, né, o seno de 30 graus. Olha lá, pessoal, o seno de 30 é igual ao cateto oposto, que no caso é o x, pela hipotenusa, que no caso é o 60. Bom, lembrando, né, daquela tabelinha que eu fiz com vocês, seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Então, vamos encontrar 1 sobre 2 igual a x por 60. Multiplicando cruzado, vamos encontrar 2x igual a 60. Portanto, x igual a 60 dividido por 2, x igual a 30 metros. Então, pessoal, acabamos de determinar a altura desta torre. Tá legal? Portanto, a altura dessa torre é de 30 metros, tá bom? Sugestão, gente, sugestão para treino. Não deixe de revisitar, né, os conceitos associados à trigonometria, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Lembra? Então, pessoal, tem que lembrar daquela musiquinha para decorar ali as relações trigonométricas dos ângulos notáveis. Tudo bem? Vamos lá, gente. Dando continuidade, vamos à questão de número 2. Determine a medida da diagonal de um quadrado, sabendo que esse quadrado tem perímetro igual a 12. Note que o problema não trouxe a figura, né? Geralmente, pessoal, nós temos alguns problemas que não traz a figura, né? Então, você tem que pensar na figura. Olha lá, quadrado, tracei a diagonal, eu vou encontrar dois ângulos de 45, né? Na verdade, 4 ângulos de 45, mas destacando apenas o triângulo que está na parte inferior, o triângulo ABD, eu tenho dois ângulos de 45 e um de 90. Portanto, triângulo retângulo isósceles. Vamos lá, pessoal. Se o perímetro é 12, vamos tentar entender qual será, então, a medida de cada lado. Olha lá, perímetro é lado mais lado mais lado mais lado. Portanto, 12 é igual a 4L. L será 12 dividido por 4, portanto, L tem 3 centímetros. Ou seja, o lado, né, do quadrado vale 3 centímetros. Para encontrar a diagonal fica simples, né? Você pode usar a fórmula da diagonal, que é L raiz de 2, nós já aprendemos. Você pode usar também teorema de Pitágoras, já que um cateto vale 3 e o outro cateto vale 3. Então, você pode usar teorema de Pitágoras, ou, se você preferir, pode usar seno de 45 ou cosseno de 45. Como nós estamos, né, no capítulo de trigonometria, eu vou usar cosseno de 45, mas você fica totalmente à vontade.
para usar qualquer um dos conhecimentos aprendidos, tá bom? Eu vou usar cosseno de 45. Então, cosseno de 45 seria cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vai ficar 3 por D. Cosseno de 45, raiz de 2 por 2. E o seno de 45 vale a mesma coisa, tá? Então, vamos encontrar raiz de 2 por 2 é igual a 3 por D. Multiplicando cruzado, D raiz de 2 igual a 6. Portanto, D igual a 6 sobre raiz de 2. Racionalizando, vamos encontrar D igual a 6 raiz de 2 por 2. Portanto, D igual a 3 raiz de 2, conforme eu já tinha dito, né? Diagonal é igual a L raiz de 2. Tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. Questão de número 3. Olha lá. Determine a altura de um triângulo equilátero, cujo lado mede 8 metros. Sabemos que o triângulo equilátero, pessoal, ele tem 3 lados com a mesma medida. Sabemos ainda, quando a gente traça a altura do triângulo equilátero, essa altura ela é, na verdade, a bissetriz, a mediatriz, né? E ela corta o ângulo ali ao meio e ela chega no lado oposto, tocando no ponto médio, formando 90 graus. Portanto, o que acontece, pessoal? Olha lá, o ângulo lá em cima fica valendo 30 e o ângulo daqui de baixo fica valendo 60. Portanto, a gente pode usar tanto seno como cosseno e até mesmo a tangente para resolver esse tipo de problema, tá? E aí fica a critério de cada um. Você pode usar qualquer um dos 3 conceitos. Eu vou usar a tangente de 30. Tangente de 30, olha lá, cateto oposto, que no caso vale 4, pelo cateto adjacente, que no caso vale H. Tangente de 30, pessoal, é raiz de 3 por 3. Então, raiz de 3 por 3 é igual a 4 sobre H, multiplicando cruzado. H raiz de 3 igual a 12. Então, H vai ser igual a 12 dividido por raiz de 3. Racionalizando, H vai ser igual a 12 raiz de 3 por 3. Portanto, H é igual a 4 raiz de 3. Poderíamos ter feito de outra forma, tá? Poderia ter usado Pitágoras, poderia ter usado seno, poderia ter usado cosseno, ou poderia ter feito pela própria fórmula da altura, né, do triângulo equilátero. Lembrando que a fórmula da altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Portanto, ficaria 8 raiz de 3 sobre 2. Só que 8 sobre 2 vai dar 4, então chegaríamos em 4 raiz de 3. Tudo bem? É uma outra forma de resolver. Bom, chegamos então à nossa quarta questão. Olha lá. Dado o retângulo a seguir, determine o valor numérico da tangente do ângulo formado pela diagonal desse retângulo com a base. Note que o retângulo ele tem ali as dimensões 2 metros na altura, ou também chamado de largura, né? E 8 metros na base, também chamado de comprimento. Portanto, pessoal, o que acontece? Vou traçar a diagonal. Ao traçar a diagonal deste retângulo, note que formamos ali o ângulo X. Esse ângulo X é o ângulo formado pela diagonal com a base. Diagonal com a base, formamos o ângulo X. O problema pede para a gente encontrar justamente o quê? Né? A tangente do ângulo formado. Então, vamos calcular a tangente do ângulo X. Tangente do ângulo X vai ser igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente, 2 sobre 8. Simplificando, a tangente vai ficar igual a 1/4. Portanto, finalizamos a questão bem rapidamente, né? Então, portanto, o valor da tangente do ângulo formado pela diagonal com a base desse retângulo é igual a 1/4. Foi? Gente, ficamos por aqui. Agradeço a presença e a participação de todos. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau!